Seja bem-vindo ao nosso webinar Água e Sustentabilidade na Indústria. Eu sou a Daniela Nascimento, gerente de projetos industriais de águas. E eu sou o Marcos Valero, gerente de desenvolvimento de novos negócios. Marco, eu vou trazer alguns dados aqui da ANA. Sabe o que é a ANA? Agência Nacional de Águas. Pesquisas da ANA dizem que 2.083.000 litros de água por segundo são consumidos no Brasil e que até 2030 esse número vai subir aproximadamente 24%, chegando a 2,5 milhões de litros por segundo consumido no Brasil. Você acredita que o Brasil realmente tem água em abundância? Dani, realmente são números assombrosos. E respondendo objetivamente sua pergunta, olha, existe um equívoco de crer que a água é um bem abundante e ilimitado no Brasil. E há muitas evidências e razões para isso. Primeiro, porque a distribuição geográfica da água é desigual. Mais da metade da água está na bacia amazônica, enquanto que as regiões onde tem mais população e um PIB uma economia mais pujante, tem muito menos oferta de água. Por exemplo, menos de 10% da água do Brasil está no Sudeste, onde temos a economia, né, mais vibrante e que, por sua vez, é aquela que demanda mais água. Outra coisa que tem que se colocar na balança são as mudanças climáticas. Cada vez mais nós temos chuvas extremas e cada vez mais os períodos de escassez, de seca, são mais prolongados e severos. E eu posso dizer isso na qualidade de quem estava na Barra do Saí. Eu estive no evento, no Carnaval, eu estava lá, e eu testemunhei os mais de 600 milímetros de água que caiu. Foi uma experiência marcante e que, no contexto de disponibilidade da água, o que eu vi foi uma infraestrutura varrida. Então, até mesmo em eventos climáticos extremos de chuva, você pode ter perdas de água por conta da mudança da sua qualidade e também dos efeitos devastadores sobre a infraestrutura. E aí foi muito curioso, porque quando eu voltei para casa, em São Paulo, eu cheguei, 3 dias depois eu consegui regressar, eu fui abrir o jornal para ver as notícias e o que eu vi foi seca no Rio Grande do Sul. Na mesma época, o Rio Grande do Sul estava passando no interior, estava passando por um momento de escassez hídrica enorme, e tanto a população quanto toda a economia da região não estavam bem, porque faltava água. Então, você veja, a água é mal distribuída e os eventos climáticos estão causando mudanças onde tanto o excesso de chuva quanto a escassez hídrica estão cada vez maiores. Pensando nisso, para mitigar as mudanças climáticas, a COP27, no ano passado, colocou no seu eixo principal a questão da segurança hídrica. E hoje nós viemos ressaltar que a água ela não é só um bem natural, ela é essencial para a nossa vida. Então, nada mais justo da gente pensar como utilizar com sustentabilidade. Sem dúvida. Antes de chamar nosso próximo convidado, aqui abaixo está disponível um link onde vocês poderão fazer as perguntas durante o webinar e serão respondidas durante o webinar e após o webinar por e-mail. E agora chamamos o Bruno, nosso convidado, gerente de sustentabilidade da PepsiCo. Bem-vindo, Bruno. Bom, para mim é um prazer estar falando dessa agenda. Para a PepsiCo, a questão de água ela é uma questão estratégica e a gente vê o quanto isso impacta as comunidades onde a gente se encontra. Legal, Bruno, né? Prazer enorme você estar aqui com a gente, porque eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente. E eu começo, inclusive, com uma pergunta genérica. Conta um pouquinho da história da PepsiCo, né? Em relação à água e à sua perenidade na indústria. Olha, para falar disso, a gente precisa falar de Pep Positive. Pep Positive é a estratégia que a PepsiCo estabeleceu
para colocar sustentabilidade em todas as decisões que a gente tem no grupo, tá? Então, como a gente impacta a sociedade, como a gente impacta o agro, como a gente impacta o transporte dos nossos produtos, como a gente impacta como a gente faz eles, né? E tem uma parte específica do PEP Positive que é em relação à água. Então, a estratégia que a gente busca para a água é que a gente consiga zerar o consumo de áreas onde tem escassez hídrica. E um ponto importante que você comentou sobre o Brasil. Quando eu falava com a equipe global sobre áreas de escassez hídrica, quando a gente menciona o Brasil, o pessoal estranha. Mas é justamente sobre essa desproporcionalidade na distribuição da água. Uhum. A água, em certas regiões aqui no Brasil, está realmente muito escassa. E são regiões onde tem um alto PIB, onde tem uma alta produção de bens de consumo. Então, a PepsiCo precisa ter uma estratégia estabelecida para isso. E, falando de histórico, a gente tem buscado isso desde mais forte, desde 2015, né? Quando foi feito o Acordo de Paris. A gente entendeu o quanto era crítico que a gente tivesse um impacto positivo nas nossas operações. A gente, por exemplo, num caso que a gente pode comentar mais um detalhe, em Itu, a gente chegava a consumir mais de 10 litros por quilo de produto. E a gente está fechando esse ano com 300 ml por quilo, né? Então, a gente conseguir fazer isso em uma área que é de escassez hídrica como Itu, fazendo com que a água que está hoje no meio ambiente seja para a população, isso causa na gente, assim, não só no PepsiCo, mas a gente como ser humano, um sentimento muito bom, né? Porque a gente está gerando emprego, a gente está gerando renda e está deixando essa água disponível para eles. Quem a gente tem de Itu sabe, a água lá é muito escassa. Tem bairros que ficam com abastecimento uma vez por semana, às vezes por caminhão-pipa. Uhum. Então, até nossos colaboradores têm agradecido bastante sobre essa iniciativa. Não, muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, que é uma redução de 70%, né, de água por quilo de produto, já é algo marcante. Sabemos também que em 2015 nós tivemos aquele evento em Itu climático, onde faltou água para a população, e a PepsiCo, estou vendo, respondeu isso de forma brilhante. Mas uma pergunta que muito nos intriga, eu acho que é muito relevante para todos, é entender como é que vocês lidaram com as questões regulatórias. Quando vocês promoveram esse projeto, como que foi o arcabouço regulatório e como que vocês venceram esse desafio? Olha, a pergunta é excelente, porque não é simples. O problema ele é urgente, mas ele não é simples. A maneira que a PepsiCo abordou foi nós sermos extremamente claros com os órgãos governamentais. Então, quando a gente foi falar com a CETESB e foi falar com a prefeitura, a gente mostrou o problema que a gente estava enfrentando, não só a PepsiCo, mas como a cidade, e a solução técnica que a gente tinha. Isso teve que ser muito pioneiro, porque ninguém nunca tinha feito um sistema de reuso fechado nesse sentido para a indústria alimentícia. Então, a transparência com os órgãos foi chave para que a gente conseguisse fazer isso juntos, a quatro mãos, eles entendendo também como funcionava a tecnologia e a gente fazendo isso da maneira mais segura possível. Então, foi bastante proveitoso, mas tem que ser sempre transparente e sempre com os órgãos. Perfeito. Muito bom. Bruno, para você conseguir concretizar toda essa dinâmica do órgão internamente, crise hídrica, a tecnologia escolhida foi fundamental? Foi. A tecnologia, a gente já tinha casos de sucesso em outras áreas da América Latina. Então, a escolha do parceiro foi a da Suez, que já tinha esses cases de sucesso. E se a gente não tivesse essa tecnologia, que já tinha um embasamento forte, já tinha um histórico de sucesso, a gente não teria robustez para trazer os órgãos para falar que a gente tinha uma solução para o problema que estava urgente na cidade. Não, é verdade, Bruno. Inclusive, eu faço parte dessa história. Como você sabe, a gente tem, na época de Suez, se envolveu com esse projeto de forma apaixonada. E a Suez, hoje, fazendo parte do Grupo Veolia,
tem todo esse histórico com o Grupo PepsiCo, de êxitos, né? E o que me faz, inclusive, é perguntar sobre os projetos futuros. Quais são os projetos e quais são as ambições de PepsiCo para a questão de água para os próximos anos? Olha, eu vou comentar um pouquinho do que a gente já está fazendo em Itu e o que a gente deve fazer para o resto do país, né? Então, para Itu, o sistema deu tão certo de potabilização de água que a gente começou a potabilizar não só a água da fábrica de Itu, como a gente pegou... Não, deixa eu potabilizar também a água, o efluente que está vindo de Sorocaba. Uhum. Deixa eu potabilizar o efluente que está vindo de Itaquera, que são outras fábricas que tem também da PepsiCo. E agora a gente também... Não, vou fazer isso com a Heineken. Então, a gente fechou uma parceria com a Heineken de também tratamento de efluentes deles. E a água, ela é extremamente potável. É uma água que a gente tem anos de uma campanha analítica como que mostra que essa água é extremamente boa para o consumo humano. A gente tem até autorização do governo para usar para consumo humano. Mas hoje não é a nossa estratégia. A gente tem utilizado apenas para processos industriais mesmo, Fabrício. A gente quer impacto zero. Então, eu falei do 300 ml, a gente quer chegar ao zero. Ao zero. Esse é o que a gente tem buscado. Claro, zero dos nossos processos industriais. Consumo humano, ingrediente não é out of scope, mas para processos industriais, zero. Então, é zero de impacto na água potável que tem de Itu. Toda a água que tem em Itu fica para a população. Impressionante. Sim. Muito bom. E aí, o que a gente quer fazer para o resto do país vamos colocar o mesmo sistema, isso é público até, a gente já divulgou em algumas mídias isso, a gente vai colocar o mesmo sistema e essa mesma governança também de tratamento de efluentes de terceiros. A gente vai fazer isso na região de Minas Gerais, numa fábrica onde a gente tem em Sete Lagoas e também em Curitiba. A gente vai estar indo para esses novos 2 sites super importantes que a gente tem no grupo. Bruno, você poderia contribuir com a gente sobre a viabilidade financeira versus a pegada ambiental desse projeto? Olha, esse é um ponto importantíssimo, tá? Sustentabilidade em si, por conceito, um dos pilares é a economia. Então, se o projeto não se paga, ele não é sustentabilidade, é outra coisa, tá? Então, todas as decisões que a gente toma no grupo precisam que esses projetos estejam se pagando, que estejam trazendo produtividade. Produtividade e sustentabilidade andam juntos. E um dos pontos que é necessário se colocar na mesa na hora de você pensar num investimento de grande porte como esse é o custo da água, esses são os mais básicos, o custo do tratamento do efluente. Um outro ponto que precisa colocar é quanto custa para você ter uma fábrica parada. Qual é o impacto de uma fábrica parada e um delay de entrega de produto para o teu consumidor? Quando você começa a colocar esses itens na mesa e os custos que podem vir também por uma escassez hídrica na região e o impacto negativo que pode isso trazer para sua marca, você começa a ver que o investimento talvez não seja tão alto assim. O ponto principal que a gente busca na PepsiCo é que o consumidor comece a ver o que a gente consegue, toda vez que ele consome o nosso produto, ele está consumindo não só um produto delicioso, mas ele está consumindo um produto que tem uma pegada ambiental positiva enorme, que está consumindo um produto que não está impactando negativamente no consumo de água da cidade onde ele está, que tem uma agenda social forte. Esses itens precisam estar na mesa, precisam estar na fórmula na hora de analisar o business case. Bruno, o assunto está muito interessante e o pessoal que está assistindo o nosso webinar encaminhou algumas perguntas e eu achei uma interessante e gostaria de fazer para você. Tá? Quais são as prioridades e os maiores desafios ao projetar uma estação de tratamento de águas para reuso, principalmente se ela for relacionada a este uso no próprio processo? É uma excelente pergunta. O desafio técnico de engenharia, eu entendo que isso já passou, né? O desafio maior que se teve mesmo foi relacionado às licenças. Então, você conseguir trazer o órgão ambiental, mostrar para ele que o sistema é robusto. Você precisa ter uma campanha analítica fortíssima. Você precisa ter um controle nos teus sistemas muito forte também, para você dar tranquilidade para o órgão de que aquele sistema
ele vai dar certo. Uhum. Então, esse é o principal desafio. Como é que você consegue mostrar essa clareza, essa transparência para os órgãos que vão liberar essa instalação e essa operação? O desafio em si da tecnologia já passou, já é algo estabelecido já, né? E assim, eu não sei quem fez essa pergunta, mas eu achei muito bacana pelo seguinte: a PepsiCo não quer de maneira nenhuma que a gente seja o único, né? A gente foi pioneiro nessa agenda, mas que venham outros. Usando as palavras do nosso VP de sustentabilidade, a questão da mudança climática ela é algo real e ela só vai ser resolvida com todos nós, né? Então, que venham mais empresas nessa agenda também. Bruno, eu fico muito satisfeito de ouvir isso, porque o que eu posso te dizer é que essa visão, essa vontade está se materializando. Porque nós, da Veolia, como fornecedor de tecnologia, cada vez mais temos sido desafiados para atender clientes nessa visão, né, que coincide com a visão da PepsiCo, que está, inclusive, adiante. Mas aqui tem outra perguntinha aqui, parece que o pessoal da técnica também, o pessoal da operação está participando do webinar e eles fazem a seguinte pergunta: quais são os principais desafios no comissionamento e na partida dessas plantas, né? Quais foram os desafios que a PepsiCo encontrou para começar a utilizar a tecnologia? Olha, o principal desafio que a gente teve foi encontrar mão de obra qualificada para a operação dessa tecnologia. Então, a gente precisou fazer uma série de treinamentos com a operação, mostrando quais eram os riscos que a gente tinha em cada etapa no processo, quais eram os riscos que a gente tinha na etapa da membrana, qual era as campanhas analíticas e o que a gente precisava ver e quais eram os triggers de alerta que a gente poderia ter na operação por ter um parâmetro, por exemplo, com um desvio mais acentuado. Então, eu entendo que o desafio que teve foi em treinamento. É algo novo. Uhum. E para a indústria alimentícia é algo do zero. Então, capacitar a equipe para poder fazer essa operação foi um desafio que a gente teve. Perfeito. Porque junto com a tecnologia também tem que vir a preocupação de absorver mão de obra e treiná-la para ela poder operar e entregar aquilo que se propõe. Exato. Perfeito. Exato. A pessoa precisa saber como manobra o carro. É isso. Bruno, muito interessante esse ponto da operação junto com a tecnologia. É de imensa satisfação, porque a gente combina aí a questão da tecnologia com o controle na operação, treinamento e a expertise que a Veolia tem, combinando essa questão de tecnologia com operação, né, Marco? Sem dúvida. Bruno, obrigado. A gente aprendeu muito e fica o nosso agradecimento. Muito obrigado, Bruno. E um exemplo aí para água e sustentabilidade na indústria. Eu que agradeço. Para mim é um prazer a gente estar falando sobre isso, dando visibilidade desse tema, desse projeto super importante. A gente vê o impacto que a gente causa na vida das pessoas com isso. A gente tem casos, por exemplo, de alguns colaboradores de Itu, que durante a crise hídrica, o único local onde eles conseguiam tomar banho era na fábrica. Então, depois que a gente começou com esse projeto, a gente viu que isso tem diminuído cada vez mais os riscos, né? E que vem outras empresas a fazer o mesmo e vamos dar visibilidade disso. Muito obrigado. Obrigado, Agradecemos. Bruno. Nós que agradecemos. Melhorar o acesso aos recursos ao mesmo tempo em que os protegemos e renovamos é o que fazemos na Veolia. Produzimos água potável diariamente para atender às necessidades das pessoas, ao mesmo tempo que garantimos o abastecimento no longo prazo. As tecnologias de tratamento de água que usamos são adaptadas às condições locais e todas elas atendem aos padrões de saúde pública. Veja como e por que, resumidamente. Extraímos água de ambientes naturais, rios ou lagos, por exemplo. Também podemos extraí-la dos lençóis freáticos. Para proteger este recurso no longo prazo, medimos e monitoramos a disponibilidade, qualidade e os volumes de água extraídos ao longo do tempo. Uma tela que cobre a entrada de água bloqueia os objetos maiores. Em seguida, bombeamos a água e a canalizamos para a estação de produção de água potável. Primeiramente, removemos o material em suspensão na água. Aqui, o gradeamento retém os resíduos sólidos grosseiros. Posteriormente, adicionamos um coagulante à água.
O material particulado e outros materiais residuais se combinam gradualmente em coágulos, que são chamados de flocos. A gravidade arrasta esses flocos para o fundo do decantador, onde são removidos. Enquanto isso, um sistema de canaletas coleta a água limpa na superfície. Em seguida, filtramos a água. Uma ou várias camadas grossas de areia capturam os materiais mais finos. Em alguns casos, carvão ativado ou membranas porosas também podem ser usados. Em seguida, desinfetamos a água com ozônio, um gás que destrói vírus e bactérias. Também podemos fazer isso com cloro ou raios ultravioleta. Por fim, adicionamos uma gota de cloro para atendimento do cloro residual. O cloro impede o desenvolvimento de micro-organismos enquanto a água está na rede. Usamos sensores e realizamos análises para monitorar a qualidade da água e ajustá-la, se e conforme necessário, em cada etapa do processo de tratamento. Agora a água é própria para consumo humano, o que significa que ela é perfeitamente segura para o consumo. Podemos armazená-la em tanques antes de distribuí-la para os consumidores. Temos algumas perguntas do pessoal que está participando. Posso começar? Claro que sim. Primeiras damas, é claro, Claro né? que sim. Então, vamos lá. Uma pergunta para você. Como vocês veem atualmente o comportamento das indústrias com relação ao consumo de água? Estão mais conscientes ou pensando em incluir reuso em seu processo? Historicamente ou atualmente? Atualmente, o comportamento, Marco. Dani, para responder essa pergunta, como que a indústria atua hoje, me obriga a olhar para o passado e para os projetos, inclusive, que a gente trabalhou junto no final dos anos 2000 e no início de 2010 em Oil and Gas, onde um cenário muito diferente, onde não existia ainda uma regulação adequada, em que pese que ainda há espaço para amadurecimento das regulações, entre outras coisas. Seguramente, hoje, a indústria está muito mais interessada e, mais do que isso, aplicando o reuso. A isso, eu acredito, talvez, há 3 fatores. O primeiro é o fator regulatório. E há pouco, o Bruno passou um testemunho fantástico de como o uso transparente das informações e a construção de uma relação saudável com o órgão regulador permitiu com que esse órgão regulador entendesse o valor da tecnologia e o quão segura ela era na produção de água de reuso, a um ponto que lograram obter uma licença para uma planta de alimentos, ou seja, é fantástico. Com isso, mais recentemente, eu tenho visto que, por exemplo, eu participo no IAP da agência reguladora de algumas reuniões e eles estão trabalhando estou trabalhando para a construção da regulação do reuso no estado do Paraná. Eu sei que na CETESB também tem esse movimento, ou seja, não tenho dúvidas que, do ponto de vista regulatório, a barra está subindo, o que vai dar mais segurança para a indústria promover esses projetos. O segundo aspecto, sem dúvida, é a opinião pública, é o usuário final. Eu acho que o nível de informação hoje é muito mais alto do que há 10 anos atrás. Portanto, as indústrias estão mais... E como tem exemplos já, a indústria está mais motivada para poder fazer o reuso de água, porque sabe que, na ponta final, aquele que está consumindo o produto vai aceitar o produto, vai ter boa aceitação. E o terceiro ponto é a evolução da tecnologia. As tecnologias são cada vez mais robustas, com custos cada vez mais atrativos, tanto no custo de capital quanto no custo de operação, e sem dúvida, são alavancadores do reuso industrial. Com certeza, Marco. Eu acho que um ponto também muito importante é essa questão de escassez hídrica, que tem ajudado bastante as pessoas pensarem um pouquinho aí, vamos dizer, fora da casinha e pensar em outras possibilidades e deixar esse uso tão precioso, classificar ele conforme sua qualidade. Então, é um ponto, acho que muito importante.
água para consumo. Saber distinguir qual tipo de água e suas características. Uma água para consumo, uma água industrial, uma água de reuso para outros fins. Eu acho que essa classificação e essa escassez, tudo que vem acontecendo, ajudou muito para essa evolução. Sem dúvida, é um bom ponto, porque a gente fala de reuso da onde para onde, né? Claro que no caso do Bruno trouxe um caso de reuso premium, né? Um reuso que exige uma qualidade de água fantástica. Mas, novamente, você tem toda a razão. Reuso da onde para onde? Que qualidade? Então, muitas vezes, a qualidade de água requerida para um determinado uso industrial não é tão exigente. Então, toda essa questão de gestão do ciclo hídrico dentro de uma fábrica é importantíssimo. Com certeza. É bom ser avaliado o recurso para ser utilizado. Não há dúvida. Não há dúvida. E, bom, nós temos ainda mais uma pergunta, e é uma pergunta muito interessante, que eu acho que está bem dentro do seu campo de conhecimento, e eu vou reproduzi-la aqui. Qual a importância dos indicadores de processo, os famosos KPIs, obtidos na estação de tratamento de águas efluentes dentro de uma corporação? Continua a pergunta. Quais os ganhos obtidos ao correlacionar os indicadores entre uma unidade e outra? Bom, Marco, os KPIs são indicadores operacionais muito importantes, onde o grupo hoje ele utiliza para que a gente possa dimensionar as novas estações, saber que se a gente está dentro do benchmark, dentro da linha de excelência das nossas operações. Então, eles são muito utilizados como base para que a gente também possa trazer retorno para o cliente. Então, normalmente, numa indústria alimentícia, é utilizado uma quantidade X de coagulante para aquela qualidade de efluente ou para aquela qualidade de água. Então, a gente busca esses KPIs. E também como base em valores de KPIs não só da Veolia, em sim do cliente. Há valores de tratamento de metro cúbico por quantidade de energia gasta naquele tratamento. Então, são todos os dados que margem uma ótima excelência, uma excelência operacional. Então, é o ponto onde nós entramos com a expertise, controlar essa estação e levar ela para um outro nível de qualidade, sempre comparado com o que o cliente espera versus os benchmarks que nós temos de expertise no segmento. Entendi. Ou seja, a busca de você ter uma referência, um indicador de excelência e colocar a nossa expertise e o nosso conhecimento para buscar essa referência, esse padrão de excelência. Isso. E que pode superar muitas vezes aquilo que o cliente deseja, inclusive. Isso, e normalmente é nesses KPIs que a gente encontra os gaps do processo. Por exemplo, ele não tem ideia, o cliente às vezes não tem ideia que ele está gerando mais lodo ou menos lodo do que aquele segmento. Então, a gente busca uma performance operacional para atingir os KPIs que a gente tem de benchmark do grupo. Ou se há algo diferente naquela operação que a gente possa aportar um ponto de melhoria. Tá entendido. Como tudo que é bom dura pouco, né, Marcão? Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. As pessoas que enviaram suas perguntas, não fiquem tristes se a gente não falou aqui, não mencionou. Mas em breve vocês vão estar recebendo e-mail com as respostas, né, Marco? A gente vai passar, se for para a gente vai responder. Se for para os nossos convidados, a gente também vai responder. Então, podem ficar tranquilos que em breve o e-mail vai chegar aí na caixa com as questões respondidas. Marco, é muito bom. Acabou. E eu queria lembrar uma coisa para vocês. Vamos em frente com esse recurso tão único e essencial e rumo à nossa transformação ecológica. Obrigada. Obrigado.